Então, irmãos, hoje nós vamos falar sobre esse banquete de Belsazar e o tema da nossa mensagem hoje, o previsível juízo de Deus, ou o juízo antecipado de Deus. Vamos dizer assim, o juízo antecipado de Deus. O que será que o pastor quer dizer com isso? Quer dizer que algumas vezes o juízo vem como veio para Belsazar. Sabe o que o Belsazar ouviria depois de morto? Exatamente o que ele ouviu quando ele estava vivo. Foste pesado e achado em falta. Acontece que a maioria dos homens, eles vão ouvir algumas palavras de Deus somente depois de morrerem. Por isso, o juízo antecipado de Deus. No caso aqui, o rei Belsazar, ele ouviu em vida o que teria que ouvir depois de morto também, ou seja, ele teve uma vida perdida. Irmãos, ele está aqui no versículo 1, vamos dar uma olhada no capítulo 5, é dito que ele deu um grande banquete, ele dá uma festa, né? E essa festa virou um filme de terror. Olha, ele convida todas as pessoas importantes do seu reino, ele traz indevidamente as mulheres, as concubinas, né? Ele rega essa festa de bebidas e orgias, tá? E aí, meus irmãos, como se não bastasse toda essa festança imoral, ele vai lá no templo do Deus deles lá, pega todos os utensílios sagrados que estavam no templo de Jerusalém e começa a distribuir à torta e à direito, e as pessoas que estão ali bebendo o seu vinho, se embriagando imoralmente, eles pegam aqueles utensílios santos, sagrados, e começam a beber e a dar glória para os deuses falsos, para os deuses de pedra, para os deuses de ouro, de prata, de madeira, ou seja, há uma verdadeira profanação, e aí aparece a mão de Deus. Quando eles estão no auge daquela alegria, bebedeira e imoralidade, a mão de Deus aparece e escreve as palavras Mene, Mene, Tekel, Farsim. E aí, meus irmãos, tudo muda. O homem começa a ficar com medo, começa a tremer, chama as pessoas mais importantes lá, de maior conhecimento, como os sábios. Nenhum dos sábios consegue decifrar. Aparece a rainha mãe e diz, tem uma pessoa aqui que pode ajudar. E de fato, Daniel foi, não podia ajudá-lo, mas podia ler aquelas palavras. E quando foi lido as palavras, ele se viu um homem condenado. Então, a grande festa virou o quê? Um filme de terror na vida desse homem, Belsazar. Belsazar é o homem sem limites, o príncipe fanfarrão. É o típico príncipe fanfarrão. A mãe dele, irmãos, era filha de Nabucodonosor. Ele não era filho, ele era neto de Nabucodonosor, tá? O pai dele não está ali, mas o pai dele está vivo. Enquanto esse moleque, ele está lá bebendo, né, e fazendo toda essa festa imoral, o pai dele está longe, lutando batalhas, tentando evitar que o reino caia. E caiu. Quando o pai volta para casa, o filho não está mais vivo. E é preso. Por quê? Porque a Babilônia, que o pai deixou para o filho cuidar, está completamente dominada por outro rei. Então, ele é um homem que não conhece limites para o mal. Nós vamos ver, ele zomba da vida, ele zomba das convenções, ele zomba de Deus, porque ele zomba das coisas de Deus. Então, ele é um homem que Deus aparece para dizer pessoalmente para ele, né? Olhar e dizer, olha, você está condenado, acabou, fim da linha. Você é um homem sem limites, mas então ele vai aprender que existe limites para pessoas que acham que não tem limites.
Sabia? Existem limites. Nós estamos vivendo um tempo de pessoas sem limites. Mas essas pessoas sem limites, um dia elas vão descobrir a mesma coisa que Belsazar, que existe o fim da linha. E o fim da linha está na mão de Deus. Primeiro, irmãos, olha aqui, o Belsazar, ele zomba da vida. Não zombe da vida. Jovem, não zombe da vida. Mas o Belsazar é um rei jovem, que ele zomba da vida. Por que ele zomba da vida? O reino dele estava cercado. Como era típico daquele tempo, o exército inimigo chegar na frente da cidade, e era uma cidade com muros muito altos, então eles estacionaram ali, ficaram alguns meses ali, projetando como entrar lá dentro. Então ele sabe que existe um inimigo que está à porta. Mesmo assim, meus irmãos, o reino em guerra e ele em festa. As pessoas morrendo no fronte da guerra, lá dentro a enfermaria cheio de doente, de pessoas sangrando, e ele em festa. Sabe o que é isso? Isso é zombar da vida. Zombar da vida. Olha, Ezequias, que também era um rei que o inimigo esteve na porta da sua cidade. Quando ele viu o inimigo na porta da sua cidade, o inimigo zombou dele, mas ele não zombou nem do inimigo e nem zombou da vida. Ele pegou os insultos e foi colocar lá no altar, lá na casa de Deus. Ele foi procurar o homem de Deus para ajudar em oração. Então, não zombe da vida. Ele tinha um falso sentimento de segurança, sabe, porque todos os seus generais estavam ao seu lado. O seu pai viajou, mas deixou talvez a nata, os melhores ali para poder cuidar da sua família. Onde estava a rainha mãe, a sua esposa, aonde estava o seu próprio filho, que é o Belsazar. Então, irmãos, aí está, pela força do exército, talvez pela posição dele. Os reis naquele tempo tinham uma posição de semideus. Então ele pensava, eu sou um semideus, né? O meu exército é poderoso. Aí o inimigo olhava, irmãos, uma muralha de 30 metros de altura, o nosso poste tem só 7. E não é fácil atravessar um poste, mas uma muralha que 3, 4 carruagens pode passar em cima, lado a lado, dada a espessura. Imagine como é que um inimigo vai entrar lá dentro. Não foi pelos muros. De fato, os muros protegeram aquele rei. E a história diz que tinha tanta comida lá dentro, que o inimigo poderia ficar 20 anos tentando, e eles não iam passar fome. Eu lembro, os irmãos, que tanto Samaria quanto Jerusalém suportou um cerco de 3 anos. 3 anos e meio. Sabe o que é ficar 3 anos e meio sem sair de dentro de uma cidade? E o inimigo não conseguia entrar, e o inimigo é o próprio exército babilônico? Muito bem, então esse rei, ele está festando, porque ele se sente seguro. Então, zombar da vida é a mesma coisa que dizer que Deus não existe. É não levar em conta o que Deus diz. Olha, o pregador, Eclesiastes, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Então, uma pessoa que zomba da vida é porque ela se esquece do seu Criador. Mas esse rei fanfarrão, esse príncipe fanfarrão, ele zomba da vida. Mas ele não zomba só da vida. Ele zomba também, meus irmãos, das suas convenções. Aqui nós temos uma palavra do Billy Graham. Eu gostaria que você prestasse atenção, porque o Billy Graham, ele foi talvez o homem que com a sua pregação mais pessoas salvou aqui neste mundo moderno, depois do Kennedy Hagin. Agora, os americanos, eles só pensam nos seus próprios prazeres, são arrogantes, não sentem nenhuma vergonha do pecado. Ele está falando do país dele. Ele está falando da sociedade dele. Ele está dizendo, olha, a nossa sociedade americana, ela não sente vergonha do pecado.
Esses pecados agora, elas são emblema do estilo de vida americano. Quando o pecado se torna o estilo de vida, você vê que a sociedade, você vê que as pessoas estão zombando da vida. O pecado como estilo, e não é isso que nós assistimos no nosso mundo atual. Ele fala mais, a sociedade americana está se esforçando para evitar qualquer possibilidade de ofender alguém. Se eu falo uma verdade que está na Bíblia, eu ofendo uma pessoa. E essa pessoa sai magoada, sai triste, sai chorando, porque alguém tocou na ferida do seu pecado. Então a sociedade hoje, ela se esforça para não ofender os pecadores. Mas o pecado tem que ser ofendido. A sociedade americana só não se importa de ofender a Deus. Eu creio que essa verdade dita por Billy Graham deve ficar no nosso coração. Nós temos medo de ofender as pessoas, o pecado, nós temos medo de falar que é pecado o pecado, nós temos medo. Mas nós não temos medo de ofender a Deus com nossos próprios pecados. Então esse rei fanfarrão, ele zomba da vida. Esse rei fanfarrão, ele zomba das convenções. O que é isso, convenção? Meus irmãos, é o que é admitido nas relações sociais, como ensina o livro de Provérbios. Se você nunca leu, leia. O livro de Provérbios vai fazer você se comportar em diversas situações, inclusive diante de um rei, na sua casa, como um filho, como esposa, como marido. O livro de Provérbios tem isso. Mostra o que é um bom servo de Deus, mostra o que é uma mulher virtuosa. Agora, esse rei, ele atropela todos os protocolos, todas as convenções que ele pode. Por exemplo, ele vai lá, ele traz as mulheres e as concubinas para a festa. Olha, eu digo para vocês, naquele tempo as mulheres e as concubinas, elas não participavam das festas. Vocês estão lembrados por que Esther se tornou rainha? Estão lembrados o que aconteceu? O rei estava lá, com os seus grandes, dando uma festa, e ele disse assim, eu vou trazer a rainha aqui para o meio da festa. O que a Vasti disse? A rainha Vasti? Não vou não. Jamais vou fazer uma coisa dessa. Ela não quebrou a convenção, ela não quebrou o protocolo. Mas esse fanfarrão, ele traz as mulheres, e aí a bagunça está decretada. Tem mais uma coisa, ele bebe vinho na presença dos 1000. Ele não deveria fazer isso, porque também isso, no seu reino, não era permitido. Você não vê o Nabucodonosor bebendo na frente dos seus generais, bebendo na frente das pessoas ali, ele não faz isso aí. Então, meus irmãos, quebrar a convenção parece que não é nada, mas é uma coisa grave. Você pode achar que não é nada. E aí, hoje em dia, em nome da minha liberdade, vai se quebrando tudo que parece ser certo, correto, por conta da nossa liberdade. Eu acho um absurdo. Olha, o pastor João falava assim, quando a gente estava num acampamento, a sua liberdade, ela termina quando? Quando começa a liberdade do outro. Quando você vai escutar um som, você é livre para escutar um som. Eu e o irmão Alcides chegamos aqui hoje mais cedo, né? O irmão Adão também. Se o som ali que estava ligado, tivesse ligado, nós não podemos fazer culto aqui. Ou seja, coitado dos vizinhos que estavam lá, com um carro que vem lá da Conchinchina, para na frente de um bar e deixa as coisas ligadas no último. Para que eu vou respeitar as pessoas? Eu acredito, irmãos, que em tempos idos isso não era permitido pela própria convenção. Não era uma coisa certa de se fazer e as pessoas não permitiam que se fizesse a elas próprias. Mas veja que tudo está sendo quebrado hoje. Sabe aquele desrespeito que existe na escola com os professores?
É porque os pais, hoje, eles não ligam que os filhos, eles desrespeitem os professores. Chega lá e põe banca na frente de um professor. Ai, se alguém levantar a mão para o meu filhinho querido, né? Este santo de auréola, o moleque é um capeta, um demônio. E se acontecer alguma coisa, a mãe vai lá e faz um barraco. Então, irmãos, esse rei fanfarrão, ele não está nem aí para as convenções. Belsazar, o rei fanfarrão, ele zomba das coisas sagradas. As coisas sagradas aqui são vasos, são copos. Eu lembro os irmãos que Nabucodonosor, ele entrou num templo, ele não tinha Deus. Ele não acreditava em Deus. Então ele entrou no templo de Jerusalém, e quando ele viu que ele estava numa igreja, num templo, num recinto sagrado, ele não destruiu aqueles objetos. Sabe por quê? Porque ele respeitou aqueles objetos. Ele pegou e disse: não, eu não posso fazer uma coisa dessa. Já que é um objeto sagrado, eu vou colocar no nosso lugar sagrado, que ele levou na Babilônia e colocou aonde? Colocou lá, junto no templo dos deuses dele, porque ele acreditava que aquele templo deles lá era sagrado. Então, culturalmente, há um respeito de Nabucodonosor, porque, afinal de contas, ele respeita as coisas sagradas, as coisas santas. Mas esse menino, o Belsazar, ele se supera em sacrilégios. Olha aqui, irmãos, versículo 3: trouxeram os vasos de ouro, que foram tirados do templo da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e beberam neles o rei, os príncipes, as mulheres, a concubina, beberam vinho e deram louvores aos deuses falsos. Agora, quando Daniel conversa com ele, no capítulo 5, e no versículo, meus irmãos, 23, diz assim: tu te levantaste contra o Senhor do céu, pois foram trazidos à tua presença os vasos da casa dele. É isso que Daniel está dizendo. Daniel está dizendo: olha, você pegou as coisas sagradas lá, que foram tiradas da casa dele, da casa de Deus. Olha o que você fez. Versículo 23 ainda: e tu e os teus senhores, as tuas mulheres, tuas concubinas, bebestes vinhos nele. Então, meus irmãos, ele foi corrigido, sim, principalmente por pisar naquilo que era santo. Olha, de Deus não se zomba, de Deus não se zomba. O avô dele não fez isso. No pior momento de Nabucodonosor, ele não fez isso. Mas esse menino, ele pensa que ele pode fazer esse sacrilégio e ficar impune. Olha, de Deus não se zomba. Não importa se você é a pessoa mais importante deste mundo. Não importa se você está no lugar mais seguro e importante deste mundo. Não importa. Não importa se você está lá rodeado das pessoas mais importantes deste mundo. Se você estiver pisoteando aquilo que é de Deus, olha, não zombe de Deus. De Deus não se zomba. Tudo que o homem semear, isso também ceifará. Agora, de que sagrado a gente podia falar hoje? Vocês acham que hoje não tem sagrado? As pessoas que acham que não tem estão enganados. Eu digo para você que a Bíblia é santa. A santa palavra de Deus. O próprio Senhor, olha aqui, o Paulo, quando ele fala da lei, ele fala que é santa, que é justa, que é boa. Então, quando você está lendo a palavra de Deus, não zombe da palavra de Deus. A nossa sociedade pode zombar, mas vai ter um preço para isso. Então, zombando da Bíblia, zombando do Santo Evangelho, a salvação somente em Cristo Jesus, zombando do Santo Senhor, que é o próprio Senhor Jesus, zombando da Santa Igreja. Ah, pastor, isso não dá para admitir. E como é que você acha que Deus vê a igreja de Jesus? Como é que você acha que Jesus vê a sua própria igreja? Ele vê a igreja dele imaculada, santa. Eu não admito isso.
você não precisa admitir. Quem tem que admitir é o próprio Deus. Não zombe dos santificados do Senhor. Você que estava lá no dia 1º de maio, você deve ter lembrado do que falou o pastor Aníbal. E ele abriu naquele texto, e ele foi muito feliz, falando da igreja de Corinto, falando dos santificados. A igreja de Corinto, os santificados no Senhor Jesus, chamados santos. Então você pode até achar, mas tem coisa santa hoje? Tem. E nós, meus irmãos, estamos vendo o mundo zombar das coisas santas. O Belsazar zombou para o seu próprio dano. Agora saiba de uma coisa, assim como aconteceu com Belsazar, é certo, meus irmãos, que pode acontecer com cada um de nós e com este mundo principalmente. A vida, ela muda num instante. Num momento, a vida muda. Veja a diferença do capítulo 5, versículo 4, quando eles estão todos bebendo em orgia, imoralidade, do versículo 5, que aparece a mão e escreve na parede, e aí no versículo 6, diz assim: mudou-se então o semblante do rei. Vejam como tudo muda de um momento para o outro. Assim, rapidamente. No momento, eles pararam de beber. Talvez algumas pessoas deixaram até o copo cair. No momento, aquele riso, toda aquela festa imoral se transformou num silêncio. Um silêncio sepulcral, né? Uma vez eu entrei dentro de um túmulo, cemitério é quieto, mas você sabe que dentro de um túmulo judeu é muito quieto. Então, sabe, dá para você dormir lá dentro. Eu deitei de um lado, o irmão Murilo deitou do outro. Vamos dar uma descansada aqui nesse negócio. Olha, um silêncio, todo mundo de boca fechada. E mais, versículo 6 e versículo 9. No versículo 6 diz que as juntas dos seus lombos se relaxaram e os seus joelhos batiam um no outro. Versículo 9. O rei perturbou-se muito, mudou o seu semblante e os seus senhores estavam sobressaltados. Então, irmãos, tudo pode mudar de um momento para o outro, rapidamente. Ninguém está seguro nesse mundo que nós vivemos, porque este mundo que nós vivemos é um mundo vulnerável. Pode até ter fanfarrões, né? Mas observe o que diz a palavra de Deus. Porque o ímpio gloria-se do desejo de sua alma, porque ele bendiz ao avarento e renuncia ao Senhor. Pela altivez do seu rosto, o ímpio, ele não busca Deus. Todas as suas cogitações são que não há Deus. Diz no seu coração: não vou ser abalado, porque nunca me verei na adversidade. Aqui em negrito, renuncia ao Senhor, não busca Deus, suas cogitações são que não há Deus, e ainda não serei abalado, porque nunca me verei na adversidade. Esse é o pensamento de Belsazar, zombando da vida, das convenções, das coisas sagradas. Nunca serei abalado, eu nunca vou ver a adversidade. É um ledo engano, isso aí é uma tragédia para a mente, para a cabeça. A pessoa achar que ela está segura num mundo vulnerável. Tudo pode mudar muito de repente. Olha aqui, quando andarem dizendo paz e segurança, lhes sobrevirá repentina destruição. Sabe quem disse isso? Jesus. Se fosse eu, é porque eu falo demais. Se fosse um outro pregador, da mesma forma.
Mas quem disse isso é Jesus. Eu vou ler de novo. Quando andarem dizendo paz e segurança, lhes sobrevirá repentina destruição. Três figuras dadas pela palavra de Deus de como nós somos levados. E somos levados sem que possamos fazer nada, absolutamente nada. A figura do peixe, a figura da palha e a figura da poeira. A figura do peixe, ela se encontra em Eclesiastes capítulo 9 e versículo 22. Aqui se lê: pois ninguém sabe a sua hora. Você sabe a sua hora? Você sabe a hora que você vai ter que aparecer na presença de Deus? Você acha que hoje no hospital não tem um óbito de uma pessoa que achava que tinha muitos anos ainda para viver? A palavra de Deus diz: ninguém sabe a sua hora. Assim como os peixes que são apanhados na rede traiçoeira, e como os pássaros que são pegos na armadilha, assim também os filhos dos homens se enredam no tempo da calamidade, quando esta cai de repente sobre eles. Quando a Maria Lídia era pequena, a gente assistiu 1001 vezes o filme do Nemo. Nemo. É tudo Nemo. Né? Procura o Nemo. Né? Ninguém aguentava mais. Falava em Nemo, já dava dor de barriga na família. Mas tem uma coisa boa, é que você lembra de algumas coisas. É que o peixinho está lá e de repente uma grande rede vem e pega eles, né? Tadinho do peixinho. Está lá, né, andando pela floresta, tá feliz, vou para a floresta, tá, né? Aí de repente vem uma rede, pega ele, pega os irmãozinhos dele, pega o tio, pega o vovô, a vovó, pegou todo mundo. Vejam, meus irmãos, a ilustração bíblica é que os homens são como os peixes. Neste mundo você está aqui e de repente pode cair um meteoro na tua cabeça. Não pode. Né? Por que não pode? Credo, né? É o que a Bíblia está dizendo. É o que a palavra de Deus está dizendo. O que pode acontecer com a gente hoje ou amanhã? Ninguém sabe a sua hora. Assim como os peixes que são apanhados na rede traiçoeira. Olha só. Final diz assim: assim também os filhos dos homens se enredam no tempo da calamidade. O peixe queria estar lá? Não. Como é que ele vai escapar daquilo? Não tem jeito. Os meus avós vieram da Primeira Guerra Mundial. Eu acredito que muitos parentes dos nossos antepassados foi da mesma forma. E eles vieram, eles não estavam esperando sair da terra deles, mas eles tiveram que sair porque veio uma rede e pegou a família. Era uma guerra, ninguém podia escapar. Mas uma morte comum é assim também. Olha o que disse Jó. Jó, ele usa duas ilustrações, a palha e a poeira. Jó disse que a vida dos homens é como a palha diante do vento. Sabe a palha? O vento pega, tadinha. A palha diz: eu não quero ir. Não, a palha pode falar o que ela quiser. Não, palha não fala. Mas se falasse, ela não poderia escolher nada. Ela seria levada pelo vento. E a mesma coisa, como a poeira que é levada pelo redemoinho ou pela tempestade. A poeira fala: eu não quero sair desse chão, eu gosto desse chão. Mas aí vem o redemoinho e diz: eu vou te levar. Né? E não adianta você chorar, chegou a hora de você ser levado. São as ilustrações bíblicas de como as coisas mudam tão rápido na nossa vida. Esse rei fanfarrão, ele pensava que ele tinha 20 anos para comer, beber e dormir. Ele não sabia que tinha um pessoal tampando a água lá do rio e que eles entrariam por debaixo daquelas águas e invadiriam a cidade. E todos bêbados ali seriam uma presa fácil. Não sabia.
Uma outra coisa que o rei fanfarrão descobriu, ele descobriu que na hora do juízo, ninguém pode ajudar o ímpio. Ele chamou os sábios, as pessoas que ele pagava muito bem, seus conselheiros, homens de grande conhecimento. Todos eles olharam e disseram: não podemos ajudá-lo. Os seus generais, tão fortes, instruídos na guerra, também não podiam ajudá-lo. Todo o dinheiro que ele tinha, e era muito, acredite, roubado de reinos e muitos reinos, acumulados todos ali na Babilônia. Todo aquele dinheiro, todo aquele sentimento de segurança, não podiam ajudá-lo. Até a mãe dele. Veja o que acontece. A mãe dele aparece. No capítulo 5, versículo 10. A rainha, por causa das palavras do rei e dos seus senhores, entrou na casa do banquete e respondeu dizendo: ó rei, vive para sempre. Não te perturbe os teus pensamentos, nem mude o seu semblante. Olha, isso é que é mãe. Na hora que o filho mais precisa, na hora do desespero, mesmo ele estando ali como um fanfarrão, vivendo desregradamente, a mãe é mãe. A mãe vai lá, aparece e fala: ô meu filho, não fica triste, não fique preocupado, pare de tremer, dá aquele abraço de mãe para filho. Olha, meu filho, tua mãe está aqui, né? Mas ela não pode ajudar, ela sabe que não pode ajudar. Então ela fala: olha, no teu reino tem uma pessoa muito inteligente, que tem o Espírito dos deuses, chama ele já ajudou o seu pai, ou seja, o seu avô Nabucodonosor, ele vai te ajudar também, meu filho. Bom, por mais boa vontade que tenha uma mãe, no dia do juízo, ela não pode ajudar o seu filho. Ela não pode. Uma vez eu estava vendo, no julgamento, aqueles que aparece dos americanos lá, e um filho foi condenado à morte. E apareceu assim a figura da mãe, do pai. Imagine um momento desse. O que aquela mãe podia pensar, o que ela estava sentindo, todo o desespero no seu coração, incapaz de mover um dedo para ajudar o filho naquela hora, que tinha sido um malfeitor e pagaria com a vida o seu malfazejo. Veja só, essa mãe ela está na mesma situação. Ela recorre a Daniel, só que Daniel também não pode ajudar. Não pode ajudar porque Daniel sabe o que está escrito ali. E o que estava escrito ali é: você está condenado. Ninguém podia ajudá-lo. Agora, irmãos, antes do juízo, ele foi confrontado. Muito importante isso. O Daniel, ele vai lembrar o rei Belsazar um exemplo muito próximo, que começa ali no versículo 18. Vamos dar uma olhadinha? Ele diz assim: ó rei, o Deus Altíssimo deu a Nabucodonosor teu pai o reino, a grandeza, a glória, a majestade. Ele está falando: olha, Deus pegou o seu avô e deu tudo para o seu avô. E o seu avô se engrandeceu. O seu avô se tornou uma pessoa soberba. Olha lá no versículo 20: quando o seu coração se exaltou, o seu espírito se endureceu em soberba, ele foi derrubado. Você sabe que o seu avô, ele foi derrubado, Deus fez dele um bicho, um lobisomem, fez com que ele morasse ali na relva, chovendo em cima dele e comendo relva. Você viu a situação, você sabe disso. E aí veio o conselho no versículo 22, conselho não, né? O confronto, disse assim: e tu, Belsazar, que és o seu filho, não humilhaste o teu coração, ainda que soubeste disso. Essa, meus irmãos, é a grande frase
que ele ouviu em um confronto dizer: você sabia que Deus Altíssimo tem poder sobre a terra e mesmo assim você não o exaltou. Você sabia disso e você não humilhou o seu coração. Meus irmãos, quantas pessoas sabem que Jesus Cristo é o Senhor? Elas ouvem os pregadores falarem, elas ouvem os amigos da escola, do trabalho, testemunhar, escutam o Evangelho pelo rádio, pela televisão, pela internet, mas não humilham o coração, não conseguem confessar com a boca que só Jesus Cristo é o Senhor. Então o que essas pessoas vão ouvir? Quando elas morrerem, elas vão ouvir o que o Belsazar, o jovem rei fanfarrão, ouviu: Mene, Mene, Tekel. Pode ser que não vai ouvir o farsim, mas pelo menos eles vão ouvir Mene, Mene, Tekel. Olha aqui, vamos ver o que quer dizer Mene, Mene, Tekel. Versículo 25. Este é o escrito que se escreveu: Mene, Mene, Tekel, Ufarsim. Esta é a interpretação daquilo. Mene, contou Deus o teu reino. E acabou. É como se Deus estivesse dizendo para ele, como diz o Salmo diz: olha, a vida é um conto ligeiro. Deus está dizendo para Belsazar: olha, eu contei, os teus dias acabaram. Você não tem um momento mais. Acabou, fim da linha. Como é que fala fim da linha em inglês mesmo? É tilt? Como é que é? Não tem uma coisa dessa aí? Mas quando era criança, ia lá no fliperama, dava um tilt, acabava tudo, né? Ficava todo triste. Mal colocou a ficha, caía. Olha, acabou. É game over, né? Não é isso? Acabou. Mene, acabou, filho. Não, filho não. Acabou ser. Acabou. Aí vem o Tekel. Pesado foste e achado em falta. Agora eu digo para você, meu querido irmão, você não é melhor que Belsazar. Você também seria pesado e achado em falta. Você seria pesado e achado em falta porque você não é perfeito, você não é santo, você é um pecador. É que se acrescenta a esse pecador que fostes lavados, fostes justificados, fostes santificados pelo sangue de Jesus. Senão você ouviria isso: pesado foste e achado em falta. Na balança de Deus, todos nós estamos em falta, somos pecadores. A diferença nossa, que temos Cristo, com a de Belsazar, está exatamente no versículo 22, onde nós lemos: e tu, Belsazar, que és seu filho, não humilhaste o teu coração, ainda que soubeste disso. E o juízo sobre ele foi iminente. O juízo sobre ele foi muito rápido. A Bíblia diz no final que ele acabou de falar isso, já entrou o Dario, tomou a cidade e acabou. Ou seja, ele foi morto naquela noite. Agora, irmãos, tem mais uma coisa aqui. O juízo foi iminente. Às vezes, Deus dá um tempo para o arrependimento. Ele fez isso com Nabucodonosor. Quando aquele sonho que ele teve, que ele viraria um bicho, o próprio Daniel olhou para ele. Daniel era um homem misericordioso. Olhou para ele e disse: ó rei, escuta o meu conselho, arrepende-te. Olha, capítulo 4, vai lá no capítulo 4, versículo 27. Palavras de Daniel a um rei que pecou muito na vida dele. Ó rei, aceita o meu conselho, põe fim aos teus pecados, praticando a justiça
e as tuas iniquidades, usando de misericórdia para com os pobres, pois se talvez prolongue a tua tranquilidade. Mas ele não escutou. E Deus trouxe a sentença que traria para ele. Depois que ele virou bicho, então quando ele estava lá como um bicho, ele se arrepende. E ele confessa que só Deus é o Senhor. Então, irmãos, às vezes, Deus, ele dá um tempo para o arrependimento. É o que acontece com muitas vidas hoje. Talvez você vai sair daqui e você não entrega a sua vida para Jesus e você ainda consegue viver muitos anos para ter esse tempo de arrependimento. Mas às vezes Deus dá situações de arrependimento, como ele fez com o rei Josafá. Colocou Josafá lá perto das flechas, quase morreu, para ele se lembrar de Deus e se arrepender. Deus permitiu que ele caísse naquele mal e naquele pecado, para ele poder se lembrar de Deus. Como leu aqui o nosso irmão hoje. O que o nosso irmão leu hoje aqui? Olha, antes de ser afligido, eu andava errado. Salmo 119, versículo 67. Bom, mas às vezes Deus traz um juízo imediato, como aconteceu com Belsazar. Quando a pessoa vê, não tem mais tempo. Aquilo que o Belsazar ouviu, você foi pesado, você foi achado em falta, tua vida acabou. Pode acontecer com qualquer um de nós. Por isso nós temos que estar preparados. O profeta disse: prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Mas cada pessoa, cada ser humano, Deus ele vai agir dessas três formas, com certeza. Talvez a primeira é a que nós queremos para todas as pessoas. Mas uma coisa é certa, tem que estar preparado. E quem é que está preparado? Quem entrega a sua vida a Jesus. É por isso que o pastor, ele pede, entregue a sua vida para Jesus. Confesse os seus pecados. Creia que ele lava os seus pecados. Creia que a morte na cruz foi justamente por isso, para lavar os seus pecados, para você não ser condenado eternamente. Já pensou um descabeçado que sai correndo por aí, andando de bicicleta, ou de carro, ou de moto, ou mesmo a pé, acaba tendo um acidente, abre o olho e Deus olha para ele e diz: acabou, né? Eu morri. Mene, mene, tekel para você, né? Foste pesado e achado em falta. Mas quem tem Jesus não vai ouvir essas palavras. Vai ouvir: estes são os que foram lavados pelo sangue do Cordeiro. Olha que diferença. Quem crê em Jesus Cristo vai ouvir exatamente isso. Quem são estes, Senhor? Estes são os que foram lavados pelo sangue do Cordeiro. A diferença está no sangue do Cordeiro. Antes de terminar, olha esses conselhos para todos nós. Não viva inconsequentemente, não zombe das coisas sagradas. Os seus recursos, as suas amizades mundanas não vão te ajudar quando o assunto é a sua alma condenada. Ouça o conselho de pais sábios, aprenda com os erros daquelas pessoas que foram antes de você e corra para Deus. Peça misericórdia enquanto é tempo.